Assim, eu tenho uma história bem marcante, assim, na área do teatro, né? Quando eu descobri que era isso que eu queria fazer. E aquilo me impactou de uma forma que eu disse, gente, virou uma chave na minha cabeça. É isso que eu quero para minha Você vida. nunca tinha feito teatro antes? Não, os teatros que a gente fazia era teatro geralmente de escola, né? Era tudo Exato. do nocaute, né? E eu cobria muito também a pauta de cultura, né? Que eu adorava, assim, encontrar e, enfim, ir aos eventos de estreia, de pré-estreia. Nós tivemos um período em que ainda tinha cinemas de rua com muita efervescência. Mas assim, ela foi muito importante para minha vida nesse sentido, né? Assim, de ver, de referências. Eu digo muito que hoje a juventude falta muito, tem uma falta muito grande de referências, né? Eu tive essa referência de Tony, né? Como válvula propulsora, assim, de uma mulher que queria, que fazia, que realizava e a gente via nela uma forma da gente continuar. É importante demais lembrar tudo isso, né? Foi um momento onde a cena cultural, ela se modificou e eu acho que muitos dos equipamentos de cultura que surgiram vieram muito a partir dessa luta, né? Tem mulher fazendo arte, contando história, criando cultura e agora falando sobre tudo isso. Esse é o podcast delas nas artes. O podcast das mulheres que fazem a cena cultural de Mossoró acontecer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast delas nas artes. Eu sou Isaíra Thalita, sou jornalista, estou conduzindo esse trabalho, que é o resultado de um projeto aprovado no edital lançado pelo município de Mossoró, através da Política Nacional de Blanc, a PENAB. E nós vamos falar nesse podcast sobre mulheres e artes. Vamos falar um pouco sobre a carreira das artistas de Mossoró. Na música, na dança, no teatro, na literatura e nas artes visuais. Então eu convido você a acompanhar a partir de agora os nossos episódios desse podcast, que tem aí muita história bonita, interessante e importante de ser contada por essas próprias mulheres. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, uma grande amiga, já de longo tempo, que é Joriana Pontes, nossa convidada de hoje, para o podcast dela. Seja bem-vinda, Jori. Obrigada, estou bem feliz, né? Você acolhe como ninguém. Isaíra, quem conhece Isaíra sabe, né? Dessa pessoa incrível também, dessa mulher incrível que ela é, e batalhadora, né? E comunicóloga, né? Assim, bem importante para a gente, bem importante para aqui, para nós aqui de Mossoró. Então, é um prazer. Eu fico muito feliz de você ter aceito conversar com a gente. Na verdade, é um bate-papo. Já acompanho sua trajetória, ainda na época como jornalista, mas também como uma pessoa que sempre gostou de arte, de cultura. E vendo a sua trajetória ao longo desses anos, né, eu fico muito feliz de perceber também o quanto que você já realizou, né, Jora? Então, assim, esse bate-papo é para também trazer para as pessoas, através da internet, das redes sociais, a história das mulheres artistas aqui da nossa cidade. Quem são essas mulheres, né? E você é uma delas, já tem uma trajetória há um tempo no teatro. E eu queria que você começasse contando para a gente como foi que você se identificou com o teatro, quando foi que você percebeu que isso seria, digamos, o seu principal trabalho na vida. Assim, eu tenho uma história bem marcante, assim, na área do teatro, né? Quando eu descobri que era isso que eu queria fazer. Eu gostava muito de esporte, eu jogava vôlei. Primeiro eu vou contar que houve um lapso temporal, vamos dizer assim, de Mossoró de 1979, que meus pais se separaram e eu fui embora para a Bahia, fui com minha mãe, né? Minha mãe é assistente social da Rede Ferroviária Federal, então pediu transferência, primeiro fomos para Recife e depois para a Bahia. Lá na Bahia moramos em Salvador, porém tinha uma necessidade de ir para Lagoinhas, né? Então fomos para Lagoinhas, que é próximo a Salvador. E aí lá estudando na escola de freira, né? Tinha
Eu participei do Grêmio, né, da chapa de Grêmio, era bastante eloquente e envolvida desde aquela época, né? Emocionada, né, com as causas, com os direitos estudantis. E aí a minha mentora do grupo de jovens nos levou para a universidade lá de Alagoinhas e nós assistimos um espetáculo chamado Edson Luiz. Era um espetáculo que falava exatamente sobre a ditadura, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos, eu creio que na época, uns 15 anos, 15, 16 anos, eu acredito, assim. E aí, eu acredito que até menos. Eu jogava na seleção, né, de Alagoinhas, de voleibol, profissional. E quando eu assistia esse espetáculo, né, que era um grupo de teatro da cidade, que falava sobre Edson Luiz, sobre a morte dele, né? E essa luta por melhores condições de alimentação. Na época ele faleceu, ele foi morto em frente ao restaurante Calabouço, né? E aquilo me impactou de uma forma que eu disse, gente, virou uma chave na minha cabeça, é isso que eu quero para minha vida. Você nunca tinha feito teatro antes? Não, os teatros que a gente fazia era teatro geralmente de escola, né? A partir daí, a partir também desse grupo de jovens e a partir também desse momento de assistir espetáculos, né? Principalmente esse espetáculo, a gente reativou, né? Um auditório que a gente tinha, que o teatrinho era de madeira, todo de madeira, lindo, me lembro perfeitamente com detalhes hoje. Relembrando, narrando, né? Relembrando essa história. E aí, assim, foi um momento que eu fui me desligando mais um pouco do esporte e fui me adentrando mais para a área do teatro, né? Fiquei comitantemente com as duas coisas, claro que uma do âmbito profissional, que era o esporte, e outro do amador, que era na escola, né? Era o espaço que eu tinha naquele momento. Eu acho que eu fui uma criança e um jovem que começou, acho que a maioria dos atores que a gente tem hoje começou a sua jornada na escola, né? Então, assim, não foi diferente. E a partir daí, quando eu volto para Mossoró, que minha mãe se aposenta e tem que voltar para Mossoró, né, em 92, eu queria me engajar. Eu gostava muito, lá na Bahia tinha muitos ciganos, a cultura cigana, tinha circo, muito circo, e eu era apaixonada, né? Começou minha paixão também a partir disso, a partir das minhas memórias de criança já no circo, né? Como a gente está falando de teatro, eu vou... Corta, né? Tô fazendo essa narrativa mais voltada para o teatro, mas lá na infância era muito voltada para o circo e para o palhaço. Então, quando eu venho para Mossoró, eu fui trabalhar na rádio, fui trabalhar com o Cabi da Costa Lima, né? No programa de Cabi. Me lembro, a vinheta era assim, tananana, Joriana de Freitas. Aí ele me chamava de criolinha, porque era o contrário, né? Ele não queria que ninguém me conhecesse. Cabi tinha ciúmes, né? Eu era muito novinha também e tudo. E ele era um tiozão, né? Enfim, na época. E aí eu falava curiosidades do Guinness Book. Só que, veja, Isaíra, eu já queria fazer um teatro profissional, já queria, né? Já guardava aquilo, já tinha aquilo na VEV, já tinha feito alguns trabalhos também. E aí Cabi disse, olha, tem um grupo de teatro aqui em Mossoró, que é Nocaute à Primeira Vista, que é um grupo que eu acredito que Tony Silva faça parte. Eu queria conhecer Tony Silva. Ele me falava muito sobre ela. E aí ele me apresentou Tony Silva. Né? Tava naquele movimento Hoje Cai Amanhã Sara, o Caiçara, estava fechando as portas, porque também começou esse movimento de um teatro em Mossoró que não se tinha, né? Era Cinema Morto, Teatro Vivo. Não, Cinema Morto e Teatro Vivo já foi no Lauro Monte Filho, né? Mas o Caiçara era Hoje Cai Amanhã Sara, Caiçara, que tinha algumas pessoas, acho que era um movimento através do Nocaute com Gustavo Rosado, mas os grupos todos se reuniam naquele local, né, para escoar suas produções culturais, os que não se apresentavam em rua, né, porque já existia Escarcel, já existia o Arruaça. Então, assim, eu comecei a conhecer o movimento, né? Mas aí foi através de Tony Silva, de fato, que eu digo que ela é minha madrinha, né, minha fada madrinha, que eu
conheci o Nocaute, que eu fui a uma reunião. Na minha primeira reunião foi uma briga. Eu acho que foi a minha Estreia. A minha estreia, o meu cartão, ou ela fica ou ela sai depois dessa briga. Não comigo, mas, né, com as pessoas que estavam lá na época. Era no tempo de Gláucia Russo, de Jair Regis, de Alberto Mathieu, né, que era Alberto Martins na época. Gustavo Rosado, aí entra eu, Ilana Lins, carreguei Ilana junto comigo, né? Era numa época que a gente ensaiava no Epílogo de Campos, eles ensaiavam no Epílogo de Campos, e aí eu comecei, de fato, a me envolver. Deixo a rádio depois de um tempo, né? Depois de Cabi, eu ainda fiz um programa Toque Jovem com Caio, né? Com Caio Muniz, a gente ainda foi para a Rádio Libertadora. Tive na Rádio Difusora também com Cabi. Enfim, e aí encerro essa minha parte de locutora de rádio e me jogo mesmo, me adentro ao teatro. Começo no Nocaute à Primeira Vista, né? Aqui Chiquinho já estava nesse grupo, nessa Chiquinho época? já estava. Eu lembro muito, né? Nessa época também eu já fazia reportagens, né? Na Gazeta do Oeste. Chico Indo, Júnior Félix, né? Era tudo do Nocaute, né? E eu cobria muito também a pauta de cultura, né? Que eu adorava, assim, encontrar e, enfim, ir aos eventos de estreia, de pré-estreia. Nós tivemos um período em que ainda tinha cinemas de rua com muita efervescência. Depois a gente foi vendo isso se acabando, assim como os espaços também de teatro, e foi muito importante essa luta. Foi legal você mencionar Tony Silva aí. Num primeiro momento, eu pensei, eu vou chamar Tony, mas a gente, inclusive, vou deixar aqui a deixa. Nós acabamos de entregar o filme documentário Ancestrais, onde Tony, ela é uma das principais personagens reais desse trabalho. E é muito impactante sempre ver Tony, né? Mesmo ela falando sobre a vida real dela, mas é muito forte a presença de Tony, né? A presença dela em cena, né? Ou quando ela está filmando, é muito, muito legal. E acabou que você trouxe essa homenagem a Tony para a gente também lembrar dela aqui. Exato. Tony Silva é muito importante para a minha vida, assim, chega a me emocionar, porque foi uma mulher, assim, é uma mulher dura, não deixa de ser, porque ela trata o teatro com muito respeito, muita responsabilidade e trabalho, né? E assim, e quando ela recebe alguém novo, recebe com desconfiança, claro. E comigo não foi diferente, né? Mas aí ela diz, tá aqui, a oportunidade tá aqui. Ou você finca, né, suas raízes e vai para frente, e se for isso que você quer, ou você sai, porque não existe outra alternativa, né? Ela também não alisa. Mas assim, ela foi muito importante para minha vida nesse sentido, né? Assim, de ver, de referências. Eu digo muito que hoje a juventude falta muito, tem uma falta muito grande de referências, né? Eu tive essa referência de Tony, né? Como válvula propulsora, assim, de uma mulher que queria, que fazia, que realizava, e a gente via nela uma forma da gente continuar, né? Da gente ser uma continuidade também do trabalho, né? E tá ali junto, todo mundo misturado, ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo pensando e comunhando, né? Essa possibilidade de, através do teatro, transformar as nossas vidas e as vidas do outro, né? Então, assim, começou aí, no Nocaute à Primeira Vista. Eu trabalhei... quando eu surgi no Nocaute, era também uma época que também estava se pensando numa cooperativa, né? E aí eu já também entrei na cooperativa Caiçara, né, de artistas técnicos produtores de Mossoró, que era a Cocá, né? Isso. Quem não lembra da Cocá. E aí a gente começou a ocupar o Lauro Monte Filho também. Houve o FOCUM, que foi um divisor de águas, né, também, o Fórum Cultural de Mossoró, que existia também uma fundação de cultura potente, com Chico Vila, Tony Silva, Gustavo Rosado, o próprio Felipe Caetano. Então, assim, era uma secretaria de cultura pulsante, potente, nessa época também. E aí a gente começou a ocupar o Lauro Monte Filho, que é o teatro, o cinema morto, teatro vivo, né?
E aí a gente construiu ali um teatro, né? A Cocá também se mudou para lá. Enfim, depois houve várias outras, houve várias lutas, né, que nós fizemos parte. A Vigília, depois do movimento Caiçara, eu entrei nesse movimento Caiçara, mas entrei já no final, já só via, não fazia, não era participe, né? Como foi nos outros movimentos, né? Da luta pelo teatro de Mossoró, da vigília, da caminhada, enfim, dos deuses na praça, no museu. E daí se seguiu um monte de luta que nós enfrentamos que enfrentamos enfrentamos e ainda enfrentamos hoje. Enfrentamos no passado, Isso. mas ainda estamos enfrentando hoje. É importante demais lembrar tudo isso, né? Foi um momento onde a cena cultural, ela se modificou, e eu acho que muitos dos equipamentos de cultura que surgiram vieram muito a partir dessa luta, né? Exato. Mas voltando ainda para a sua história, você falou da sua inspiração com Tony. Como é que foi em casa, assim? Receber aquela coisa, mãe, quero isso, família, é isso que eu vou fazer da minha vida. Enfim, teve apoio, não teve? A gente sempre pensa que quando se fala em artes de um modo geral, vai investir profissionalmente nisso, a família geralmente tende a, né, tentar convencer a não ir. Como é que foi para você? Assim, Zaire, eu sempre fui muito feliz, né, com minha família, graças a Deus, desde a minha sexualidade, né, da minha descoberta, das minhas escolhas e tal. Eu fui muito feliz, assim, eu tive uma família que me acolheu sempre, então isso ajuda muito e faz muita diferença. Além de me acolher, ainda acolhia meus amigos, né? Porque João Neto morou comigo, foi para passar uma semana, ficou 5 anos, né? O próprio Neto Medeiros, quando veio do Maranhão, ficou trabalhando aqui em Mossoró também, que veio já naquela época de Fernando Bicudo, na época dos Altos, também minha família acolheu, César, enfim, muita gente da área da arte, e as festas do Nocaute eram feitas lá em casa também, né? Então, assim, mamãe sempre teve, e minhas irmãs também, por tabela, sempre teve essa clareza que era a minha vida e que elas estavam ali para acolher todo mundo e para me acolher as minhas decisões, para me acolher, porque era a minha vida também, apesar que era uma vida compartilhada com elas, né? Então, assim, eu não tive dificuldade nesse sentido. Claro, houve questões, houve algumas dificuldades também de entendimento, porque também tudo não é flores, né? Mas em relação à arte, isso foi tranquilo. Agora, o que mamãe não abria mão era que eu não deixasse de estudar, né? Que o estudo fosse a minha principal meta, apesar que foi minha segunda meta, porque minha principal meta ficou sendo, de fato, o teatro, né? Teve uma época da minha vida que eu disse, não quero mais estudar, e isso foi uma decisão bem difícil, eu quero viver isso e adentrar isso, e só ter isso. E mamãe entendeu o meu tempo também, mesmo achando que eu ia me arrepender em algum momento, ou mesmo achando que eu, de uma certa forma, ia perder o tempo, que eu podia fazer as duas coisas. Ela sempre tentava fazer com que eu visse que o estudo era importante, que não invalidava, e que o estudo também era importante até para o meu ofício de teatro, né? O meu ofício de artista, enfim. E aí, com o tempo que eu entendi isso, né? E aí fui correr atrás do prejuízo, né? Fui fazer faculdade, depois fui fazer especializações, aí também não parei mais, né? Graças a Deus. Aí sempre fiquei tentando conciliar, né? E para mim foi muito bom, né? Entender isso, entender que o processo de teatro de grupo é um processo continuado, é um processo também de intelectualidade, é um processo que exige leitura, né? Um processo que exige que você esteja sempre fazendo essa interface com autores, né? Com técnicas, né? E isso eu só vim entender com amadurecimento mesmo. Eu queria que você falasse, então, Joriana, dos personagens, dos espetáculos que mais te marcaram, porque ao longo de todo esse tempo, né, você criou muita coisa, participou de muita coisa, de outros grupos, montou seu grupo, então, assim, dando prioridades, né, aquilo que foi mais importante para você e
quais seriam esses espetáculos? Ou papéis, digamos? Por mais que hoje eu faça um processo de atuação mais voltado para monólogos, né, para solos, mas eu gosto de coletiva, né? Eu gosto de confusão. Eu gosto de troca, né? E aí eu tive no Nocaute à Primeira Vista, eu digo, com o processo de Chico Villa me marcou, porque era Chico Villa, né, era meu primeiro diretor, né, a nível profissional, então foi os Saltimbancos. Dos Saltimbancos a gente fez... dos Saltimbancos nós fizemos Mil Caras em Dó Ré Mi, que o diretor já era Gustavo Rosado, que também era de uma outra visão, de outra forma também. Foi com Gustavo Rosado que eu aprendi a não se justificar. Não, mas é porque. Não tem não, mas é porque não tem justificativa. Né? Então, assim, eu fui de uma escola de teatro que era uma escola dura mesmo, uma escola que ou você descumpria porque morreu, estou sendo bem dramática, mas era mais ou menos isso. Ou não descumpria, não tinha o meu termo, entendeu? Então, assim, mas logicamente que hoje a gente entende os processos de cada um. E aí, Mil Caras em Dó Ré Mi eu fiz uma personagem Camila, uma personagem carioca, foi interessante para mim, importante. Outra que me marcou muito foi Capitães da Areia, já com o Gilberto Brito, de Recife, né? Por quê? Porque eu fiz Dora. Porque era Capitães da Areia, era Jorge Amado. Isso. Falava sobre uma situação que depois depois, por muito tempo, eu escolhi falar sobre problemas sociais, né? Foi uma linha de trabalho que eu desenvolvi, mas que eu desenvolvi já a partir do conhecimento dessa vida desses capitães da areia, né? Porque eram os capitães da areia que Jorge Amado situava na Bahia, mas eram os capitães da areia tem em todos os lugares, né? E tinha também na nossa cidade, em Mossoró. Então, os laboratórios me marcaram muito, né? Também esse processo me marcou muito. Nesse processo, eu fazia 9 personagens. Mas, logicamente, que o personagem que mais, assim, que era mais relevante. Não era questão de ser relevante, mas que tinha uma função social polarizada, era a Dora, que era uma menina também de rua, né, que morreu fazendo amor nos braços de Pedro Bala, né? E que também estava ali naquela circunstância, mas uma personagem muito doce. E Dona Margarida, que era beata. Então, era o peso, não era o contrapeso, era o yin-yang. Era uma senhora opressora, era uma senhora dentro dos dogmas da religião, né? Dessa religião, né? Que oprime, que castra. Então, assim, foi bem marcante para mim essas duas personagens, por ser tão diferentes e estar no oposto, né? Tinha Dalva também, nos Capitães da Areia, que era uma prostituta, que também era linda. Quando eu falo em personagem, não dá para mensurar, mas enfim. Vou deixar por aí. Dalva, Dora e Dona Margarida. E aí, depois dos Capitães da Areia, veio a Revolta dos Brinquedos, né, uma boneca de louça, era completamente diferente, era leve, porque era para a infância, né, era para o público infantil. E aí, depois da Revolta dos Brinquedos, eu vou pular porque é muita coisa. Aí veio Medeia, que foi bastante, que aí já foi... Antes disso, eu fiz formações na Pão Doce, a gente saiu do Nocaute, eu fui a primeira a sair do Nocaute, né? E depois, junto com o Chiquinho, a gente montou o grupo, a Pão Doce, de teatro. Depois eu fui emprestada para Máscara para fazer Medeia e não voltei mais para Pão Doce, aí já segui. Aí já fui para Currais Novos para montar a padaria, um texto de Brecht, né, inacabado, com um grupo lá em Empório del Arte, que foi uma formação bem interessante. Continuei na Máscara fazendo alguns trabalhos também. Medeia eu fazia a ama, né? Então me marcou bastante texto de Eurípides, enfim, um classicão, né? Já com Marcelo Flecha. Depois disso teve a formação da Bagana, né? Que foi primeiro foi um espetáculo Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró,
que era já jovens e adolescentes, que eram vindos do Fest Verne, foi meu encontro com o Fernando Mendonça, que hoje está fazendo dublagem no Rio, tem a Combo, né, que está, enfim, com sucesso incrível lá. Você teve diretoras mulheres, porque você menciona, assim, eu sei que você também, né, como direção você também já trabalhou, mas você teve condição de mulheres em Sim, direção? já na Bagana, né? Já na Bagana, nessa formação da Bagana, eu dirigi Scooby-Doo e Monstros do Rio Mossoró, os meninos fundaram a Bagana, eles foram embora, teve um fluxo, né, da Bagana, tinha tinha uma pesquisa que eu desenvolvi no Alto do Louvor, né, daquelas mulheres ali, do Alto do Louvor, e acabou que chegando Casa de Recurso, que eu dirigi também, texto de Leonardo Wagner, que era uma colagem com Nelson Rodrigues, né? E aí a gente convidou Carla Martins, conhecemos Carla Martins, que aí deu origem à Casa do Louvor, que o desdobramento da Casa do Louvor foi o filme, já com Marcélia Cartacho, que também foi um outro processo, é filme, não é teatro, mas de uma certa forma foi bem interessante esse processo. Mas é isso, Carla Martins foi nossa diretora. Depois de Carla Martins, tive um encontro com a Delvana Inéia, antes até 2011, acho que paralelamente. A Delva batizou minha palhaça. Antes, Nil tinha batizado meu palhaço, lá em 99. Aí, Porpeta. Eu quis fazer mais trabalhos com Porpeta, né? E aí, conheci Carla Conká, através de outra amiga, Diane Brown, outra palhaça. E aí ela disse, olha, vá lá. Eu queria falar sobre o lugar da mulher, né? Da violência, dessas violências, entender isso mais, entender também a minha ancestralidade, né, da família, como era. Tem uma história bem incrível que o espetáculo conta, né, foi vivida por uma das minhas irmãs, que é um cárcere privado. Então, assim, aí Carla Conká veio também. Então, isso, Isaíra, de diretoras, foi isso. O conhecimento e a troca que a gente tem foi com Carla Martins, Carla Conká, Adelvana Inéia, né? E quem mais? Acho que é isso. E sim, e Marcélia Cartacho. Né? Sim. Já no cinema. Você começou a falar aí de palhaçaria, da sua palhaça e tal. Vamos falar agora que eu sei que é sua menina dos olhos, isso, né? Hoje, né? Hoje mais. Isso. E como foi que se deu você falou que já no começo que você também tinha essa sua atração também pelo circo, né? Mas como se deu, digamos, a construção da personagem e a sua relação com a palhaçaria, que é uma outra técnica, uma outra dinâmica de atuação, né? Assim, eu digo muito e concordo muito com os mestres e as mestras, né, da palhaçaria, da palhaçada, enfim, que não é personagem, é uma extensão de você, né? E é de fato, né? É você se alargar todinha, é você se abrir para o mundo mesmo, né? E ser o que está ali guardado, né? Isso é um viés, é um pensamento também que eu concordo muito. Então, assim, o circo, ele era uma magia, né? Ora, acredito que para toda criança. Mas principalmente para mim, era a minha segunda casa, olha se não era a minha primeira. Eu arrumava minhas malas para ir embora com o circo, né? Então, assim, para você ver o grau que era. Então, assim, ali eu encontrava um processo criativo, ali era um mundo de encantamento, de possibilidades também, entende? E eu me identificava muito com o universo do palhaço. Eu não me eu me identificava com o encantamento e com o universo do palhaço. Depois, as gags do palhaço vieram a me incomodar um pouco, né? A forma do palhaço tirar o riso, que é uma outra discussão, depois que você estuda dramaturgia feminina dentro da palhaçaria, dentro do circo, você entende também que muitas vezes, naquela época, se permitia gordofobia, fazer brincadeiras de tiradas com os corpos femininos, né? Com o próprio feminino, né?
com a violência patrimonial, da mulher gostar de dinheiro. Geralmente os palhaços brincavam muito com isso. E a gente tinha referência de palhaço. Eu já ia dizer, a gente não tinha muitas Não mulheres tinha mulheres, palhaças, exatamente. né? Eu não me lembro de ir a circos e ver mulheres palhaças. Exatamente. Né? Por isso, meu mestre, Nil, quando eu fiz um curso com ele, né, uma formação com ele, ele é um cara muito legal, um palhaço muito, muito aberto, muito legal também. E ele dava essa possibilidade de você ser a palhaço ou ser o palhaço. Só que dizia sempre, junto com o Tony Silva, com o Júnior, com o Alberto, que a gente fazia animação, o palhaço era assexuado, era o anjo, né? Vamos dizer assim, que não tinha sexo, mas palhaço tem gênero, viu, gente? Mas aí você se aproxima e se apega muito com a forma do seu mestre fazer. Então, ele batizou o meu palhaço, o Chaleco, que faz reco, reco, reco. Então, assim, eu construí o palhaço a partir da referência. Olha a referência de novo, né? De Nil. Então, assim, quando veio a Delvana Inéia, né? E depois Carla Conká. Quando veio a Delvana Inéia, foi um choque. Ora, uma palhaça? Existe palhaça? Existe gênero, né? Depois eu participei de uma mesa com Barica, né? Que é Michele, que acho que é Belo Horizonte, Minas Gerais, que eu falo, que eu conto muito essa minha história também, né? Eu saí numa revista também de palhaçaria feminina, que ela dormiu palhaça e acordou palhaça, né? Enfim, é bem interessante. Mas assim, eu me encontrei muito dentro desse universo. Ai, Joriana, mas você não faz mais o palhaço? Não, eu fiz a transição no espetáculo. A coisa do humano, eu faço a transição. Eu venho com chaleco. Eu venho com esse que você não sabe se é palhaço ou se é palhaça. E aí eu tiro a saia da mala e escolho o que é que eu vou ser nesse momento. E a partir disso, entendeu? Então é bem interessante. Então, o que eu escolhi agora, nesse momento, nesses tempos, né, ser palhaço e falar sobre temas que, para mim, são temas importantes, né? Temas que me emocionam, temas que eu quero debater, eu quero levar para a sociedade, eu quero levar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos, para ele, para ela, para ele, entendeu? Então é isso. E como é que você desenvolveu, digamos, essa técnica ao ponto de você tratar de assuntos que são tão delicados ou que são tão doloridos e transformar isso em algo que possa ser do riso ou que possa ser assimilado de uma maneira como um entretenimento, mas sem fugir da mensagem, né? Eu acho que o humor tem essa função, entendeu? O riso tem essa função de pegar temas duros e colocar uma leveza nisso. Eu não sei se é leveza, mas falar de uma forma que você ria, mas que você se emocione também. No espetáculo que a gente tem Mulheres à Vista, é muito isso também. Você ri, mas você ri com a dor, e você ri... É um riso chorado, né? Vamos dizer assim. É um riso emocionado também, mas ri porque tá ali, é o grotesco, é o ridículo. E o bacana é porque a gente ri do nosso ridículo, né? A gente ri disso, e é interessante rir e depois refletir. Poxa, eu tô rindo, mas espera aí. Né? Porque ninguém vai sair do teatro também cortando os pulsos, ninguém vai sair num drama muito grande. A gente usou essa técnica. Mesmo o drama tem um pouco de humor, Exato. Tem aqueles altos e baixos. Na Casa do Louvor falava sobre 4 pilares, falava sobre o feminicídio, sobre a exploração, né? O abuso e exploração de crianças de crianças, né? E adolescentes, falava sobre isso também. Falava sobre a questão da violência contra o homem também, né? E falava sobre a violência, eu digo, dentro desse universo da violência, né, masculina com masculino, né? Também. Totalmente. Exato, porque crianças e adolescentes também, né? Enfim, tá dentro dessa, tanto meninos como meninas também. E aí a gente utilizava os brincantes também, esses brincantes da cultura popular, né, de Pernambuco, ele dá essa conotação da brincadeira, da pilhéria, da tiração de onda. Então, tornava-se mais... As pessoas respiravam nesse momento que os brincantes vinham, né?
Então era uma técnica interessante que a mestra, né, Carla Martins, utilizava nessa época, né, que a gente construiu a Casa do Louvor. Então é isso. No filme a gente trata também o abuso com bastante sutileza, né? Com bastante delicadeza e preocupação nesse sentido. Não é algo. O filme Alto do Louvor. Filme é o filme que é o desdobramento da Casa do Louvor. Que é as personagens lá só para que as pessoas entendam também. O espetáculo A Casa do Louvor fala sobre esse universo de um cabaré decadente. O filme O Alto do Louvor fala desse cabaré, mas fala como surgiu esse cabaré e como foi a chegada dessas mulheres, desses homens ao cabaré, entendeu? É o desdobramento da infância, da juventude, da adolescência dessas personagens. Muito importante. Então é isso. E como se deu, né? E como se deu a Casa do Louvor em si. Como foi que surgiu a Casa do Louvor no filme, né? Bom, e aí, atualmente, você tá... Quais são os trabalhos? Mas assim, antes de você falar nos trabalhos, tem uma pergunta que veio antes, sobre as dificuldades de fazer, digamos, teatro em Mossoró, no RN ou no semiárido. Você que viajou e esteve em outros lugares, você participou de outros projetos. Você sentiu se aqui é mais difícil, se é mais fácil? Qual é a sua visão desse cenário aqui? Olha, é espelho, né? A forma que a gente fazia lá em 93, 94, na década de 90, que é a minha década, é diferente do que se faz hoje, né? Hoje a gente tem os editais, hoje a gente está mais, entre aspas, confortável. Apesar que você tendo que se submeter a uma concorrência no edital, não é confortável. Mas existe, e aí quem escreve, vamos dizer assim, melhor, que a banca compreenda melhor, que os avaliadores gostem mais, que eu não digo nem que escreve melhor ou não, mas é a compreensão dos avaliadores, né? Daquele momento ganha. Então, assim, mas de uma certa forma a gente conseguiu. Teve a lei emergencial, que foi muito interessante. Antigamente a gente corria atrás dos patrocinadores, não tinha Lei Câmara Cascudo, depois tinha a Lei Câmara Cascudo, mas os patrocinadores de isenção fiscal só querem projetos grandes, né, de quantidade de público, então sempre o teatro, sempre nós, artistas de grupo, ficamos muito à mercê de vaquinhas entre nós mesmos, né? Hoje está melhor. Claro, eu não vou dizer que hoje não está melhor, mas a nossa realidade era essa. Nós fomos de uma escola que a gente tinha que aprender a produzir, a fazer iluminação, a fazer sonoplastia, a atuar, a varrer, a fazer adereço, enfim, a fazer tudo, porque a gente não tinha como pagar outras pessoas, a não ser minimamente, se tivesse algum dinheiro, pagar a gente mesmo. Senão, a gente só pagava o material e a gente mesmo fazia. Então, era assim. Era assim. E a gente fazia também muitas trocas, né? Assim, eu aprendi a produzir, fiz produções, aprendi a partir do meu grupo, na época do Nocaute, mas aí depois já fiz outras falas com o Joselito, porque como a gente trabalhava muito ali no epílogo, Joselito foi uma pessoa também muito importante para a gente também, né? Que se profissionalizou na produção. Então, assim... E aí aprendi, né, produzindo, depois veio a Cocal 6 e meia, depois veio os nossos projetos, porque já tinha Lei Câmara Cascudo e a gente se submetia, Cante Lá que eu canto cá, né, a gente fez uma produtora em Balança Produções, eu e Toninha Lopes. Então, assim, mas era uma época que era muito difícil. Hoje eu não conseguia ir a um patrocinador, a não ser que fosse uns grandes, né, assim... um Crispiniano Neto, enfim, ou uma Isaura Amélia, que fosse na empresa e já abrisse caminhos, né? Ou, enfim, ou alguma indicação, ou um Gustavo Rosado. Hoje em dia a gente já chega já chega a uma empresa e já conversa de igual para igual, né? Já convence, a gente já estudou também para isso, já estudamos as leis, né? Já sabemos conversar com o contador para poder... Então, assim, a nossa época era uma época muito difícil, mas era uma época também romântica, né? Era uma época que
a gente fazia muito por amor também, né? Quando eu digo uma época romântica, logicamente que a gente tinha os nossos trabalhos também. Isso dificultava também a produção. A gente ficava muito cansado também quando chegava e a gente tinha que ensaiar até 3, 4 horas da manhã e no outro dia de manhã tinha que trabalhar. Mas a gente fazia muito mais por amor. Hoje a gente vê que as pessoas, se não tiverem condições, e elas não estão erradas, se não tiverem condições de minimamente serem pagas, não fica. Né? Assim, ou vai para outro local, ou é algum tipo de troca de interesse, né? Que também não está errado. A gente tem que, acho que tem que buscar nossas melhorias, né? Hoje existe, acho que menos, mas antes existiu, começou a existir essa indústria dos autos, né? Quem é visto é lembrado, então é outra forma de você analisar também o fazer teatral, né? Para mim, eu achava que deveria estar nos autos quem estivesse em grupos de teatro, porque os grupos de teatro são os verdadeiros formadores. Né? Quando você vai para um auto, não é formação. O auto você vai escoar o que você aprendeu no grupo. Você vai agora espelhar o que você aprendeu no grupo, o que você ralou o ano todinho, né? O seu crescimento individual. Né? Então você vai lá e aí você se destaca. Né? Quando não há isso, há uma deformidade, é uma deformação do indivíduo, né? Dessa intenção de estar ali para o ego. Né? Enfim, é uma outra coisa, algo particular. Com isso, gente, eu não estou dizendo que não é importante ter, é importante ter sim, porque é uma forma também que as pessoas ganham dinheiro, é uma forma de uma política, é uma forma de uma política pública, tendo os autos na cidade sendo gestado pelo município, né? Gestado financeiramente pelo município. Então, assim, é importante se ter. Mas aí a forma de se fazer e a forma de você... eu me lembro, Isaíra, que no início desses autos, que eu não sei porque a gente também parou nesses autos, eu acho que eu coloquei, porque veio... Só quem vinha dirigir era quem pudesse passar aqui 1 ou 2 semanas trocando, fazendo oficinas com os atores, entendeu? Então existia uma formação. Hoje se faz um auto em 15 dias, 20 dias, né? Enfim, mas vamos lá, vamos para frente. Bom, você mencionou aí também sobre a importância de você estar nas escolas ou de haver esse contato, né, dos estudantes com teatro, e você também entrou por esse caminho, né? Como depois você se formou e aí você continuou fazendo trabalhos também pedagógicos, educativos, fez um mestrado em Ciências Sociais e Humanas. O que é que tudo isso trouxe em termos de comprometimento, digamos, com esse público infantil, jovem, das escolas e das universidades? É o cuidado, né? E também a técnica de você tratar o teatro, tratar qualquer arte na escola, né? Uma responsabilidade dobrada. Você está formando também indivíduos, né? Que possam gostar ou não, né? Mas a sua condução faz toda a diferença. A sua pedagogia faz toda a diferença, né? Ali no meio daquelas crianças, daqueles adolescentes. Eu dei aula, eu fui 4 anos professora do NAC, né? Foi da UFERSA. Também trabalhei muito tempo na PROEC, né? Que era a PROEX, que era a Pró-Reitoria de Extensão da UERN. No Fest UERN, eu vi ali materializado quanto o teatro, quanto a arte transforma vidas, né? No estado do nosso Rio Grande do Norte. Né? Inclusive, eu fiz um artigo que depois eu apresentei em Braga, que foi resultado... artigo que virou artigo, mas era o meu TCC, que depois virou artigo lá, que eu apresentei em Braga sobre essa transformação do teatro no Fest UERN. Então, assim, eu pude estar lá junto também no início, construindo junto, desde do segundo Fest UERN, eu não estava no primeiro, mas desde o segundo Fest UERN até mais ou menos o 5º, 16º, 17º Fest UERN. Passei 9 anos na PROEX. Então, assim, aí você vai entendendo que você precisa ter essa linha de seu trabalho
linkado com as leituras, linkado com a universidade ou com sua formação ou não, mas, por exemplo, a minha formação me abriu muito a cabeça para entender a sociedade, para entender a cultura. Sou de ciências sociais e humanas, né? Então, assim, para entender a sociedade, para me entender, para entender aonde eu estou inserida, por quê, para entender as culturas, nossas culturas, esse Brasil de Brasis, né? Então, assim, foi importante. A especialização em arte e educação com ênfase no teatro foi um divisor de águas na minha vida, né? Que, assim, me deu muito... me deu muita capacidade de eu não ter medo de sala de aula. Isso de sala de aula para gestar arte, né? Não, isso eu sou o curso de licenciatura, não para falar sobre sociologia, antropologia, ciência política. Isso eu estudei 4 anos e mais, né? Mas assim, aí você dá, aí você faz você estudando, você faz as diferenças. Bom, aqui eu vou formar aqui essa oficina para o autocuidado. Porque aqui eu sei que o autocuidado se refere à pessoa, a pessoa se olhar para dentro, é dentro para fora, né? Bom, aqui eu vou fazer uma oficina que fale de fora para dentro mesmo, é uma oficina mais expressiva, mais criativa, mas não que foque tanto dentro, né? Tanto nas feridas, enfim, né? Que tem um processo de cura. Mas assim, e aí você vai, aqui é mais o quê? Essa galera quer falar do quê? Né? Porque é tudo a partir do que você vai, do que você entende, onde essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses adultos estão inseridos. Mas é importante, Isaíra, que o que é que eles querem dizer, o que é que eles querem falar? A gente via a partir deles. muito mais, durante um tempo, até nas escolas públicas, o arte educador. Essa figura que também era o artista, era o professor, né? Tinha essa capacidade de fazer as oficinas, de também desenvolver, digamos assim, a vontade por determinadas artes, não digo só teatro, mas literatura e entre outras artes, né? E o que eu percebo é que hoje essa pessoa ela não tem a importância que deveria ter, né? Eu acho que muitas escolas nem têm mais o arte educador, o professor de artes, né? Dentro da formação, digamos, dessas crianças e jovens, né? Você encontra muito mais também isso nas escolas particulares, mas nas escolas públicas eu acho que falta um pouco disso. Mas é importante assim, perceber o quanto a arte também ela é essencial, né? Você falou aí da subjetividade, né? De como tratar com pessoas numa sociedade com sua cultura e o quanto também as crianças e adolescentes precisam, às vezes, entrar na arte, conhecer alguma das artes para poder se conhecer também, né? Assim, essa via de você também olhar para a arte e entender que aquilo faz parte e pode desenvolver algo em si, né? Você acho que educa, né? Crianças muito mais preparadas quando elas têm contato com a arte, né? Muito mais fora desse universo da ansiedade, das doenças mentais, né? Assim, sem dúvidas. Elas não sucumbem, porque eu acho que todos nós, eu pelo menos encontrei no teatro como luz intelectual da resiliência. Boris Cyrulnik diz isso, né? A gente tem que encontrar algo que seja o nosso tutor intelectual da nossa resiliência, é o nosso ponto. A nossa vida não é fácil, né? A gente, às vezes a gente se quebra, né? Em determinadas situações, a gente tem que se reconstituir, mas essa liga, essa cola, a gente vai encontrar onde? Uns encontram na educação, na formação, no outro, né? Num casamento, né? Ou numa separação, né? Outros encontram eu me encontrei na arte, no teatro. Foi meu grande tutor de resiliência, né? Para várias questões psicológicas, para várias questões que a gente passa durante a vida da gente, por mais que a gente tenha uma família legal, uma família bacana, uma família acolhedora, mas o mundo é muito grande para essa família dar conta de várias questões que uma criança ela constrói, né? Ela constrói os muros ou quebra muros, isso eu estou falando mesmo de vivências, né? As nossas relações com amigos,
as nossas relações na escola, o bullying, como é que a gente trata essa questão de opressões, né? Também das nossas questões internas, de escolhas, de gênero, enfim, é muita coisa. E a partir disso, eu digo assim, são teias, né? E aí a gente tem que encontrar algo que a gente consiga, de fato, respirar, né? De fato, dizer, bom, aqui é um local seguro, eu me sinto seguro, eu me encontro aqui. Como foi na pandemia para você? A pandemia, para mim, Isa, foi muito forte, assim. Foi bom, né? Ao passo que a gente se reinventou. A gente não ficou parado também, isso artisticamente falando, a gente montou anfíbios, né? Mas montamos anfíbios, montamos o primeiro podcast, eu acho que houve aqui em Mossoró, o que não foi podcast, foi aquelas entrevistas, né? Não é Meet, era compartilhado no celular, né? Que foi Quem Precisa de Cultura. A gente teve ansiedade porque a gente não conseguia ver as pessoas, não conseguiam se apresentar para as pessoas, era muito superficial se apresentar, era a forma da gente não ficar parado. Eu dei aula por muito tempo também no Meet, com aquelas janelinhas. Às vezes os alunos abriam as janelas, às vezes não, né? E assim, davam um certo tipo de gatilho, tá com elas, você tá falando, tá conversando, e olha que eu passava exercícios, e eles tinham que abrir as janelinhas e fazer o exercício junto comigo, sabe? Mas assim, não foi bom. Não foi bom. Fizemos teatro? Não fizemos. Né? Teatro é vivo. Né? Teatro é plateia ao vivo, é as pessoas, sabe? Você estando em contato. Fizemos audiovisual. E aí, enfim, nos reinventamos e demos os nomes mais estrambólicos do mundo que a gente tinha para dar, né? Assim, dentro daquelas salas frias da internet, né? Dentro daquelas redezinhas. Muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Mas, assim, minha relação foi ótima, assim, com minha companheira. A gente não passou por problemas, pelo contrário, todos os nossos problemas se acabaram de questões, porque estávamos juntas, né? Enfim, fazendo tudo, conversando, se reinventando também, né? Enfim, cada um com o seu trabalho, então foi muito bom. Mas, por outro lado, a gente também produziu muito, mas produzimos de uma forma diferenciada. Né, que também foi bom, que também a gente não ficou parado, eu digo nós a Bagana, né? Eu, enquanto professora, né, educadora em teatro, foi difícil para mim, porque também o contato com os alunos é importante, a conversa é importante, o olho no olho é importante. E aí, nas redes sociais, foi bastante difícil. Nós construímos, nós montamos espetáculos, né? Quer dizer, montamos aquilo que a gente chamava de espetáculo, né? Mas, assim, mais vídeos e juntava tudo e formava, né? Trabalhamos a nossa intelectualidade, a nossa criatividade, enfim, lemos muito, quer dizer, eu não gosto muito, tenho bastante dificuldade, porque eu sou disléxica, mas li muito também no mestrado. Resolvi fazer, né, o mestrado que eu fugi há muito tempo, foi motivado pela pandemia, né? Já findando a pandemia, e aí eu resolvi, não, eu vou fazer agora, que eu vou fazer o mestrado, e aí a gente pegou ainda um tempo de pandemia e depois um tempo aberto, né? Que foi muito bom também para mim, que deu tempo, né, para se concentrar no que eu deveria me concentrar, porque não é fácil. Acho que você fez, o que todo mundo que faz sabe o quanto é difícil você conciliar trabalho com mestrado, não é fácil. Então, aproveitei no momento que também os trabalhos estavam suspensos e só pelo Meet, né, era algo ali pontual, e aí deu muito certo. Né? E foi muito importante para mim também o mestrado.
Bom, Jória, a gente está se encaminhando para o final, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho dos trabalhos mais recentes, novamente, e também do que você pensa, digamos assim, o seu primeiro momento agora, né? Como é que está sendo agora e o que você pensa em fazer para breve, quais são seus projetos? Eu tô com um projeto de audiovisual, né? Que é Meninas, que é falando sobre a descoberta do gênero, né? Na escola, que é muito importante para mim e que tem esse link também com as medidas socioeducativas, né? Em meio fechado, aberto barra fechado. Foi a partir de uma escuta que eu fiz no projeto História das Histórias na Trilha do Cordel. Foi um projeto que eu escrevi para assistência social e aí o Santander captou e aí deu certo. Era dentro do meu trabalho na assistência, né? Que eu era uma profissional de referência das oficinas socioeducativas, né? Com as adolescentes e os adolescentes e famílias em conflitos com a lei. Então, assim, eu escuto muito, né? Eu sou da autobiografia, né? é, desse lugar das narrativas de si, das narrativas do outro. Então eu escuto bastante, aprendi muito com Elsa Lenter, com Carla Araújo, enfim, que foi minha orientadora. A academia me ensinou muito isso e esse link com essas pessoas, que me deu esse suporte de escutar. É muito bom escutar também. Então eu peguei essas histórias, algumas histórias, e fiz roteiro. Esse é um ponto que eu tenho um projeto futuro. Outro projeto que eu tenho também é A Cavaleira do Apocalipse, que é um espetáculo de teatro barra... Eu não sei o que é que vai ser, mas é um experimento também, que é para o futuro aí. Eu estou com Mulheres à Vista, que é um espetáculo de palhaçaria feminina, e estou com A Coisa do Humano, também, que fala sobre a inserção do celular na vida da gente. Né, que foi a partir de uma experiência que eu tive em relação às dificuldades das redes sociais, né, de abdução mesmo. Estamos com Histeria, que é um novo espetáculo da Companhia Bagana, estreou agora recentemente, com direção de Igor Fortunato, dramaturgia de Igor Fortunato. E dirigi recentemente Amadores, que foi a dramaturgia de Leonardo Wagner, que a gente fez a remontagem, eu fiz uma releitura e a gente montou com os atores da Companhia Bagana. Esse espetáculo, A Coisa do Humano, é a direção de A Coisa do Humano, é a direção de Nil Moura, do Circo Grock. Mulheres à Vista é a direção de Carla Conká, roteiro nosso também. A Coisa do Humano é roteiro meu. Então, assim, a gente faz essa a pluralidade de trabalhos, né? Uma pluralidade de trabalhos. Eu gosto muito do audiovisual, de cinema. Comecei lá em 2000 e... Eu estava vendo, na época, que a Cidade das Quatro Torres, né? Que veio o pessoal de Pernambuco. Eu não sei nem que data foi aquela. 94, exato. A história de Lampião. Menino, e aí eu gosto muito de cinema. Já fiz outras coisas também interessantes, a trupe, enfim, já trabalhei muito com o Igna, em várias, lá, o mundo de Lalo, o mundo de Ana. Gosto muito de maquiagem, né? Eu sou caracterizadora também, né? Minha mestra foi Mona Magalhães, né? Que é uma professora doutora, pós-doc do Rio, da universidade lá. Federal do Rio. Então, assim, a gente faz muita coisa, né? Minhas produções estão diminuindo um pouco, mas, de qualquer forma, todas essas coisas que eu falei, sou eu que produzo, a gente que produziu. E a gente tá aí, tô um pouquinho longe da sala de aula, né? Da arte e educação com ênfase no teatro. Estou um pouquinho distante, mas estou aí com propostas aí em Currais Novos para umas oficinas, para também uma circulação de Mulheres à Vista. E aí, estamos aí. Esqueci, sou assessora. Eu gosto muito de estudar as leis, né, e gestar, né, a PENAB, Paulo Gustavo, enfim, Lei Rouanet, Câmara Cascudo,
todas essas leis que vêm aí, que é do âmbito de política pública, eu gosto muito. E aí eu estou assessorando Serra do Mel. Ainda tenho esses trabalhos aí de assessoria, de Sistema, né, Nacional de Cultura. Tem o CENIC, né, que eu fui agora para o Encontro de Gestores na Paraíba, em João Pessoa. Então, a gente teve uma conversa bem importante, bem interessante do CENIC, que é o sistema, que na verdade, que é CENIC, Sistema Nacional de Informações Culturais. Né? Então, assim, um quebra-cabeça, um desafio que eles estão tendo aí para montar um mapa cultural, que não é mais do que um mapa cultural, na verdade. É uma informação de tudo o que acontece no Brasil, no município, nos estados, enfim. Todas as políticas que têm sido fortalecidas nos últimos 4 anos, elas têm realmente dado um gás muito grande para a cena da cultura e tem profissionalizado mais, porque Exato. Com a coisa dos editais você tem que estudar, você tem que seguir a linha ali, tudo que está sendo colocado. E agora a gente vê que houve também um crescimento também de recursos, né? Diferente de que outras gestões a gente não via tanto isso, agora a gente está percebendo que está tendo um pouco mais de organização nesse sentido, né? E aí a gente ainda tem a FLAM, Sim. né, Zaira? Temos a FLAM. Para as pessoas que não sabem, né, a FLAM é a Academia, né, de Artes, na verdade é Academia Feminina de Artes. De Letras e Artes. De Letras e Artes aqui de Mossoró, né? Que a gente você errar, Tânia Mar, pega no seu pé, viu? Pega no meu pé. Um abraço para a professora Tânia Mar. Beijão, Tânia Mar. Perdoe. Mas inclusive, assim, quem será entrevistado também pelo podcast vai ser Dulce Cavalcante, que também é da Dulce, FLAM, linda. Vai ser maravilhoso esse episódio com ela. Linda, linda. E também eu ainda tenho a Rede Pavio, gente, que a Rede Pavio é uma rede de grupos de teatro de pesquisa continuada do Nordeste. Então, somos 50 grupos que está ligado a Pavio e que funciona organicamente, que funciona trimestralmente com reuniões, encontros presenciais. Aí a gente tem no ano 3 encontros presenciais, 2 encontros presenciais, que é um encontro no interior e outro na capital. Aí a gente teve em dezembro Mossoró, foi um encontro em Mossoró, e agora vamos ter em junho em Maceió, que é uma capital, e em dezembro de novo vamos ter no interior, que a gente não sabe ainda, vai decidir em julho, quando a gente estiver lá em Maceió, no encontro. Bom, Jória, a gente chegou ao final. Coisa, né? É muita coisa, mas eu quero que você ainda deixe para todo mundo que está assistindo, como as pessoas te encontram, se ela quiser falar com você, conhecer mais sobre a Bagana, quais são os canais onde te encontra? É @ciabagana, né, que é o do grupo. Eu tenho também o meu arroba, né, @jorianapontes. Tenho também o meu, que é o do meu MEI, que é a minha empresa, né, que é a Traquitana Cultural, que eu ainda não lancei oficialmente, a Traquitana Cultural. Mas enfim, mas vai dar certo, a gente vai lançar possivelmente no filme. Vou conversar com o Isaíra aí. As possibilidades dela entrar aí como parceira nossa, né? Nessa Integra Comunicações. Então é isso. É isso, eu queria agradecer que Joriana topou essa conversa, esse bate-papo. Sempre que a gente se encontra, as conversas são muito longas, né? Então, daria com certeza pra gente gravar aqui uns 2, 3 episódios só com Joriana. Mas eu agradeço muito sua disponibilidade, ter trocado também aqui com todo mundo que está assistindo e ter, na verdade, a gente tem um objetivo de deixar isso registrado, sabe? Para que todo mundo conheça e, enfim, esses episódios eles vão falar sobre as mulheres nas artes e você é uma grande mulher na arte de Mossoró. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui o espaço, sempre é bom falar sobre nós, né? Principalmente quando a gente tá num espaço que acolhe a gente se sente seguro também, que a conversa é boa, que o papo é bom. Como você disse, eu passaria aqui horas e horas, né, falando sobre as coisas, né, sobre as coisas que me emocionam,
teatro me emociona muito, a arte me emociona muito, então é algo para mim muito caro, né? E muito bom passar para as pessoas a nossa história, a nossa vida. E muito obrigada esse pod delas, né? Pod delas nas artes. E siga, viu? E siga. Não perca um pod delas na arte. Muito bem, obrigada.